irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Antes da prece inicial, eu gostaria de saber se existe alguém aqui pela primeira vez na casa de Miramis ou numa casa espírita. Muito bem. Hoje nós temos o estudo voltado para o Evangelho, como sempre, e ter como título o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós estamos falando do Brasil, evidentemente. Quem vai nos trazer os estudos da noite é a nossa querida irmã Cristina, que vai abrilhantar ainda mais os estudos da noite e vai fazer com que nós conheçamos um pouco mais acerca desse tema que é tão importante para todos nós. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos da espiritualidade, para fazermos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Vou passar a palavra para a nossa irmã Cristina. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso meio e que nós possamos mais uma vez conversar um pouquinho a respeito desses ensinos tão preciosos, né? Que são os ensinos da nossa doutrina. Brasil, coração do mundo, Brasil, pátria do Evangelho. Olhando para o Brasil, com tudo que nós temos visto, a gente começa a duvidar, não é? A gente fala assim, que coração do mundo é esse? Que pátria do Evangelho é essa? Ou não? Não é? A gente, quando pensa nos governantes, naqueles que são governados, nas coisas que a mídia divulga, a gente começa a ficar meio assustado. A gente começa a ficar alimentada de dúvida. Será mesmo que o Brasil tem este papel de ser o coração do mundo, de ser a pátria do Evangelho? E é isso que a gente vai ver com a orientação de Emmanuel e de Humberto de Campos, através de Chico Xavier. No livro A Caminho da Luz, que foi escrito em 1938. Olha só, gente, 1938, tem quase um século, tá bom? No antilóquio, né, que é a parte primeira que vai introduzir os assuntos do livro, o Emmanuel faz algumas colocações que nós vamos meditar sobre esse papel. Olha só, dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar o que, gente? A verdadeira posição do Evangelho do Cristo. Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui? Que o Evangelho está no mundo há 2000 anos, mas que nós ainda não entendemos a sua verdadeira posição. E ele vai dizer, vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Então, Emmanuel, que é um dos espíritos da codificação, um dos espíritos que trabalhou com a pleiade de espíritos junto a Kardec, a codificação da doutrina espírita. Emmanuel é um deles. Então, Emmanuel está dizendo que tem planos de trabalho. Então, vamos tentar entender. Trabalhemos na grande colmeia da evolução. Então, estamos informando que eles trabalham para realizar a evolução do planeta, sem outra preocupação que não seja de bem servir àquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Jesus. Então ele coloca que a única preocupação
servir a Jesus. Confiemos nele, em Jesus. Do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte da luz e da vida para a harmonia e a paz para todos os corações. Olha o que o Emmanuel está colocando. Então ele está pedindo para a gente confiar em Jesus. Ele está falando que existe um trabalho em prol da nossa evolução. Vamos lá. Não deverá ser este um trabalho histórico. Então ele está falando que esse trabalho que eles estão planejando não tem fim histórico. Não é para contar a história de um povo. A história do mundo está compilada e feita, ou seja, toda a humanidade está informada do que aconteceu no mundo, das fases evolutivas do mundo. Todos os seres humanos que quiserem têm acesso a essa informação. Então ele vai dizer, a nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando, ou seja, esclarecendo, tornando claro a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Então Emmanuel está nos dizendo que a fé tem um trabalho a realizar e que eles estão buscando o ascendente espiritual. E ele vai dizer, o livro do irmão Humberto, que é Humberto de Campos, foi a revelação da missão coletiva de um país. Prestem atenção. Emmanuel está nos informando que o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho é uma revelação. Está revelando a missão coletiva de um país, Brasil. Então nós vamos tentar entender. Agora, nós vamos ouvir o prefácio que o próprio Emmanuel fez no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós trouxemos pequenos trechos. Vale a pena ler ambos os livros. Quem não leu, não sabe o que está perdendo. Por isso que eu gosto de mostrar a imagem do livro, para que vocês compreendam as oportunidades. Então vamos lá. Nesse prefácio, Emmanuel vem dizer que ele vem esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Remota, gente, muito antiga. Esse traslado do Evangelho para o Brasil já estava planejado há milênios ou milhões de anos. Mas como você sabe disso, Cristina? Eu vou mostrar para vocês. Então, essa formação remota, a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. Então, Emmanuel está falando que já falou disso várias vezes e que já falou disso em muitos comunicados, mas nós temos dificuldade de perceber, nós temos dificuldade de ouvir, de compreender. Ele vai dizer, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e ser o maior celeiro de claridade espiritual do orbe inteiro. Então o Brasil não tem só destino de alimentar materialmente o mundo. O Brasil tem o destino, tem a missão de alimentar espiritualmente o mundo. O próprio Humberto de Campos, na introdução do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai trazer esses informes para a gente. Ele vai falar do Brasil. Lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo. Então, os cientistas, da época, na época do descobrimento do Brasil, alguns séculos depois, aqueles cientistas que vieram conhecer o Brasil, que conheceram as suas terras,
as suas riquezas, né, traduziram a grandiosidade dele, se espantaram com um celeiro tão grande de todo tipo de reserva. Contando as inesgotáveis reservas, todo esse espírito analítico, né, toda essa análise, não passou da esfera superficial das apreciações. Então, tudo isso que espantou cientistas, que espanta o mundo inteiro, das potencialidades materiais do Brasil, é superficial. Porque não viram o Brasil espiritual. Olha o que Humberto Campos está colocando. Não viram o Brasil espiritual. O Brasil evangélico aqui no sentido de evangelho, não de religião, né? Em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é flor amorosa de 3 raças tristes. Por que Humberto de Campos está citando o trecho de um poema, que, se a minha memória não falha, de Castro Alves, onde ele fala dessa flor amorosa de 3 raças tristes, né? Porque o Brasil foi formado pelos índios que já viviam aqui e que passaram por muito sofrimento quando o Brasil foi encontrado, pelos escravos que tiveram um sofrimento profundo e pelos portugueses que foram degradados da sua terra para nunca mais voltar no início, quando o Brasil foi encontrado, não é isso? Então, as 3 raças que vieram formar essa nação eram raças trabalhadas na dor, no sofrimento. Vamos lá. O mundo político e social do Ocidente encontrava-se exausto. Então, o mundo, a Europa, a Ásia, toda a parte antiga do mundo que já era conhecida, que já tinha desenvolvimento, né, estava exausto. As sombras da Idade Medieval confundiram as lições do Evangelho. Então, embora tivesse 1000 anos que o Evangelho já estivesse aqui na Terra, vieram as cruzadas, vieram tantas coisas tristes, as guerras santas, né, a Inquisição e tanta coisa que não tinha nada a ver com a missão de Jesus, que não tinha nada a ver com o seu ensino. E foi no último quartel do século XIV, por volta de 1375, que o Senhor Jesus, desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra. Para quê, gente? Para observar o progresso da sua doutrina e dos seus exemplos no coração dos homens. Então, nós estamos aqui sendo informados por Humberto Campos que periodicamente o Senhor vem nos ver. Desce novamente até nós, embora nós não ouvimos, ele nos vê, para observar o progresso da doutrina dele no nosso coração. E essa é uma pergunta para que cada um de nós se faça. Como que anda o Evangelho de Jesus no meu coração? Então, olha lá, o Brasil nem tinha sido encontrado ainda. Nós estamos falando aqui por volta de 1375. Jesus, né, vê que o planeta terreno ainda apresentava aquelas mesmas veredas escuras, tantas guerras, né? Todo lado guerra, Europa lotada de guerra, né? E aí Jesus chama Eliu, um dos seus mensageiros. Eliu é ministro da sociologia do governo de Jesus, do governo do planeta Terra, tá? Então Eliu ouve de Jesus, entre outras coisas: o meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Por toda parte é luta fratricida, irmão
mandei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvarados. Porque Caim é aquele que matou o irmão Abel, né? Então Jesus diz que estava vendo a humanidade como Caíns desvarados, como irmãos que matam outros irmãos. E aí ele pergunta para Eliú: onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? O que Jesus está perguntando para Eliú aqui? Ele não sabia? Claro que ele sabia. Isso Humberto de Campos colocou no livro para nos informar, para nos ensinar. Então vocês estão vendo uma imagem do Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul está sobre a terra brasileira. É um formato de cruz e Jesus foi crucificado. Quando foi que a constelação do Cruzeiro do Sul foi criada? Desde que o planeta Terra existe, antes do planeta Terra, colocada sobre o céu do Brasil, então foi Deus que marcou o Brasil. Deus já sabia de tudo isso. O próprio Jesus fala: onde o meu Pai, a terra que o meu Pai assinalou. Então Jesus está nos informando que o Brasil é escolhido por Deus para realizar a sua missão, marcado com o símbolo da redenção humana, que é a cruz. Não é só a cruz de Jesus, não. Porque Jesus fala: qualquer um que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então é uma proposta profunda que Jesus está nos fazendo. E que nós precisamos meditar nos ensinos do seu Evangelho para compreender. Para essa terra de Jesus, maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu Evangelho. O Brasil não tinha nem sido encontrado ainda, porque Jesus já tinha ordenado que o Evangelho dele fosse transplantado para o Brasil. Meu Evangelho de piedade e de amor, no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E fraternidade nós temos. Nós podemos ter tudo enquanto é defeito, mas se tiver alguém sofrendo do nosso lado, a nossa mão se estende. Se tiver alguém precisando do nosso lado, a gente tira alguma coisa para ajudar. Se tiver alguém precisando, a gente se une para ajudar. Fraternidade nós temos, com todas as lutas morais que nós ainda trazemos. Seguindo as determinações de Jesus, nasce Henrique de Sagres para desenvolver a navegação e propiciar o encontro do mundo novo. Então ele nasce lá na Espanha, ele é o Eliú, que vai nascer como Henrique de Sagres e vai desenvolver a ciência da navegação. Vai ensinar os homens a construir navios, para atravessar os mares, para que a Europa conseguisse encontrar o outro lado que eram as terras americanas. E aí a terra de Santa Cruz é encontrada por Portugal, que é o Brasil, não é isso? E Ismael é chamado a ser o seu protetor espiritual. Então, quando o Brasil é encontrado, Jesus chama Ismael, faz uma reunião no plano espiritual e convoca Ismael, e Ismael, o anjo Ismael, né, gente? Entrega a terra brasileira à proteção de Ismael. E na hora que ele está dando para Ismael essa missão, dizem que ele entrega uma bandeira branca para Ismael, que era tão branca que parecia feita das vestes de Jesus, feita de estrelas. E na hora que Ismael pega aquela bandeira,
escrevava-se na bandeira: Deus, Cristo e caridade. É o lema do Brasil, é o caminho do Brasil, não há outro. Hein? Vieram os degredados. Então Portugal encontrou o Brasil e trouxe para cá os degredados de Portugal. Ah, tinha gente viciosa, tinha gente criminosa? Tinha, mas tinha muito inocente, muita gente condenada injustamente, que foi trazida para cá por perseguições políticas, por interesses escusos, vítimas, trazidas para um lugar onde nunca mais elas poderiam voltar, porque não tinham nem recursos e nem condições de construir um navio gigante para poder atravessar, e nem conhecimento para isso. Então, um desses homens, desesperado porque tinha deixado em Portugal a esposa e os filhos em sofrimento, e por perseguição tinha sido degradado para o Brasil, quando ele viu o navio se afastando, ele se desesperou e pegou um pedaço de pau que estava boiando e pulou e tentou nadar para correr atrás do navio. E o oceano bravo, as ondas fortes estavam afogando esse homem. E esse foi o primeiro instante em que Ismael se aproximou do Brasil. E nessa hora, ele vai e faz com que o mar traga aquele pedaço de madeira de volta, socorrendo aquele homem aflito, consolando seu coração, enchendo o coração dele de esperança. Essa foi a primeira caridade praticada no Brasil que foi encontrada. Vieram os missionários, vieram os escravos que nos ensinaram tanta sabedoria e tanto progresso. Nós tivemos a invasão holandesa, a Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa, e veio Dom João VI para o Brasil, né? Então veio o rei de Portugal morar aqui no Brasil. E depois ele volta para Portugal, todo mundo conhece a história, né? Não é o nosso foco. E deixa aqui Dom Pedro, né? E aí é proclamada a independência do Brasil. Olhem só, independência do Brasil. Recebendo as confidências de Ismael, então Ismael, que era o protetor do Brasil, constantemente mantinha Jesus informado dos progressos dessa nação, porque Jesus estava guiando o Brasil igual a gente guia uma criancinha. Tudo o que estava acontecendo aqui estava seguindo a influência de Jesus e a determinação de Jesus. Então Ismael apelava para a misericórdia infinita de Jesus, e Jesus então considerou a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos de virtude para o modelo geral de todos. Nasce Dom Pedro II, ele chama Longinos, que vem reencarnar como Dom Pedro II, a quem nós devemos tantos progressos no Brasil. O primeiro é a educação, né? Então, esse espírito valoroso, um dos colaboradores diretos de Jesus, nasce com a missão de guiar o Brasil nessa trajetória. Ismael, atendendo sempre o cumprimento da sua missão, chama um dos seus mais fiéis discípulos para o trabalho de levar o Brasil para o seu destino, de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E chama Bezerra de Menezes, um dos mais fiéis discípulos de Ismael. Isso em 1931, né? Ok. Vem a Guerra do Paraguai, vem a abolição da escravatura e vem a República. Ai, Cristina, mas por que a gente está falando tanto de história? Para a gente entender esse papel do Brasil de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E esse é o ápice, República. Por quê? Olhem só,
Brasil alcança a condição de república. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Então, assim como uma pessoa nasce bebê, adquire a fase da infância, alcança a adolescência e alcança a fase adulta e chega à maioridade, as nações também. Então, a gente, que era aquele povo formado por aquelas 3 raças tristes, já tinha tido até ali quase 400 anos de progresso, né? Então, a gente aprendeu, a gente já sabia fazer escolhas como coletividade, como povo. Então, Jesus fala que a gente atingiu maioridade coletiva. E diz, profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Jesus estava profetizando, gente? Vamos repetir? Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Então agora o Brasil estava sendo emancipado daquela tutela direta de Jesus e passava também a carregar as suas responsabilidades como povo, como coletividade, como nação. Jesus vai dizer, necessário é, separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. O que ele falou? Nós vamos parar agora de segurar a criancinha pela mão. Nós vamos parar agora de interferir, de influenciar nas decisões como coletividade, porque os brasileiros agora já sabem o que estão fazendo. Consolidareis o templo de Ismael, para que do seu núcleo possa expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Qual que é o templo de Ismael, gente? É a Federação Espírita Brasileira, porque é o grupo espírita fundado por ordem e influência de Ismael, protetor do Brasil, para difundir a doutrina espírita no Brasil. Quem quiser conhecer essa história de perto, pode aproveitar segunda-feira o curso que está tendo aí na casa, que ainda dá tempo de adentrar para quem quiser, onde vai ver toda a história do Espiritismo, desde quando ele apareceu nos fenômenos, até quando chegou na consolidação de todo esse movimento, até na casa de Miramês. Quem quiser conhecer essa história, é só ir para a reunião de estudo de segunda-feira, 19h45, lá no andar de baixo, tá bom? Então, Ismael, né, organiza a Federação Espírita Brasileira. Jesus fala, abrireis para a caravana do Evangelho, que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da evolução interior. Qual que é o trabalho da Federação Espírita Brasileira? Abrir a estrada para a nossa mudança íntima, para a nossa reforma íntima, cujo objetivo único é a reforma de cada um. Palavras de Jesus, gente. Esse livro é de 1944 e nós não entendemos isso até hoje. Jesus vai continuar, cujo objetivo único é a reforma de cada um, sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das almas homicidas.
Então o Brasil vai trabalhar para a sua reforma íntima. O Brasil vai se esforçar sem disciplina e sem guerras, sem armas, sem que uns matem os outros. Isso é determinação de Jesus para o Brasil. Doravante de Jesus. O Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Então, o que Jesus está falando aqui? Que toda a transição evolutiva do Brasil, até que ele venha cumprir esse papel de coração do mundo e de pátria do Evangelho, vai ser realizada acima de todas as religiões. Não é o título religioso que realiza isso. Ninguém está salvo só porque é católico, só porque é evangélico, só porque é espírita. Está lá no livro dos Espíritos. Conhecer o Espiritismo, ser adepto do Espiritismo, garante a nossa salvação? E os Espíritos respondem: se assim o fosse, o que seria daqueles que não conhecem? E respondem: só a prática do bem garante a salvação. E o bem é o bem, qualquer que seja o tipo religioso que o pratique. O sectarismo é nosso. Os espíritos superiores não têm isso. Eles vão atuar na igreja católica, evangélica, na Umbanda, na Seixonoe, no budismo, com o mesmo amor que atuam aqui na casa espírita. Os discípulos do Evangelho sofrerão certamente os efeitos dolorosos da voraz em perspectiva. Estaremos, porém, apostos, sustentando o Brasil espiritual, que de hora em diante passará a ser o nosso precioso patrimônio. Quem falou isso aqui? Jesus. Ele está dizendo que quem quer realmente seguir o caminho dele, que quem quer realmente realizar a sua reforma íntima, ser um ser humano melhor, ser um verdadeiro cristão, vai sofrer os efeitos da borrasca. Por quê, gente? Está sendo fácil ser cristão? Agora eu pergunto para vocês. Quem quer me responder? Está fácil? Manter esperança? Manter fé? Manter família? Praticar caridade? Perdoar? Compreender no mundo que nós estamos vivendo? Por isso, nós vamos sofrer o efeito de tudo isso. E é por isso que Jesus afirma: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não podemos desistir. E ele diz que estará a postos. Então, quem está aí preocupado com a aplicação de taxas, com tarifaços, com não sei o que, com não sei o que, lembra, é Jesus o governador do planeta. Jesus fala que o Brasil estará para sempre ligado ao coração dele. O que mais que a gente precisa? Se o Brasil está passando por essas lutas, Jesus sabe, e é necessário, tem algo aí para o Brasil aprender, para trazer progresso para o Brasil, mas Jesus não está dormindo. Lembra da tempestade acalmada pelo Senhor? Os discípulos todos com Jesus no barco, o barco sacudindo, o mar revolto, o vento, violento, e eles apavorados, e Jesus dormia tranquilamente. E quando Jesus acorda, ele fala: por que vocês duvidaram, homens de pouca fé? Nós não estamos nesse momento
dentro do barco com Jesus, e o barco sacudido de todas as formas, esse barco que é o Brasil, mas Jesus não está dormindo. Não se esqueçam, mantenham a esperança, mantenham a fé, que tudo isso vai passar. Nós temos um caminho grandioso nesse mundo e nós vamos cumprir esse caminho. Jesus diz: acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. Vocês querem ver essa manhã chegar? Vocês querem ver o Brasil fraterno, cheio de bondade, levando progresso, alegria e fé para o mundo inteiro? Já está acontecendo, gente. É a coisa mais encantadora. A gente que está assim, diretamente ligado ao movimento espírita, nós sabemos, por exemplo, desse programa novo que nós implantamos na Fraternidade aqui, cujos estudos estão acontecendo todos os domingos, às 8h45 da manhã, no andar de baixo, na sala de estudos, que nós chamamos Evangelho Rede Viva. E esse programa do Evangelho Rede Viva é um programa que nós estamos sendo chamados a interpretar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, trazendo para a nossa própria vida. E esse programa o Brasil já levou para diversos países da Europa, da Ásia, da África, das Américas. O Brasil está cumprindo o seu papel através de dois caminhos: a Aliança Médica Espírita, que já está atuando no mundo inteiro, e o grupo do Evangelho Rede Viva, que já implantou os estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita com sucesso em muitos países do mundo. Então, a gente não vê, a gente não sabe, mas o Brasil está cumprindo o seu papel. E quem quiser participar desse trabalho, só vir para cá conosco, domingo às 8h45 da manhã. Jesus então coloca: compete-nos, todavia, em todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições, dentro das grandes finalidades de todos os labores das esferas elevadas do plano espiritual. O que Jesus disse? Ele falou isso em 44, está lá no livro do Humberto anotado, né? Esse é um diálogo de Jesus com Ismael naqueles momentos de desenvolvimento do Brasil como nação. Então ele está falando que compete a todos aqueles que o seguem desenvolver a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Quem lembra? Nossa Senhora, lembra não, né? Todo mundo lembra. Nós precisamos criar coragem de falar sobre o Evangelho. É muito bom falar do Evangelho. Marta e Maria, gente, Jesus não foi levar a palavra lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, seus grandes amigos? E aí, a Marta estava ocupada com a arrumação da casa, com a cozinha, e a Maria estava sentada ouvindo o que Jesus estava ensinando. E a Marta foi reclamar com Jesus. E o que Jesus falou? Marta, Marta, muitas coisas te preocupam, mas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Porque nós já viemos para esse planeta aqui muitas vezes arrumar casa, trabalhar para ganhar dinheiro, vestir roupa, calçar sapato, guardar dinheiro no banco, comprar carro. Mas nós ainda não escolhemos a melhor parte. Vamos pensar nisso. Tempos depois, Jesus volta a orientar Ismael. Então Jesus chama Ismael de novo, tem mais uma reunião com ele e vai dar outras orientações. Jesus vai dizer: na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido. Então Jesus está dizendo que a doutrina que ele trouxe precisava
sua primitiva pureza, ou seja, do jeito que eu ensinei, eu, Jesus, né? E como as atividades humanas constituem todos os tempos um oceano de inquietudes, vamos pensar nisso? A nossa vida não é cheia de inquietude? Tudo que a gente escolhe fazer não nos traz um monte de ansiedade, um monte de inquietude? A caridade pura deverá ser a âncora da tua obra. Jesus falando para Ismael, qual é a âncora? O que é aquilo que vai garantir, né, o seu porto seguro, a sua âncora? A caridade. Ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. Lembram de Jesus na barca? Olha aí com o que Jesus compara o mar revolto, o mar tumultuado, as instabilidades humanas. O nosso coração, que está sempre inquieto por alguma coisa, a nossa mente que está sempre carregada de todo tipo de preocupação. E aí Jesus diz: a caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias. Prestaram atenção nisso? Não podemos deixar o nosso coração esfriado. Não podemos passar indiferentes diante de um morador de rua que está sem um cobertor, sem uma blusa, sem um alimento, diante de um doente que precisa de um socorro. Não podemos ser indiferentes a uma criança órfã, a um idoso, a um fraco. Não podemos ser indiferentes. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias. É Jesus nos fala. Enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas, olha só. Então, na Europa, todo aquele movimento do espiritismo que nasceu lá na França com Allan Kardec estava sendo objeto de observação e pesquisa nos laboratórios ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia. Não obstante os primores morais da codificação kardeciana. Então, com toda a moral, com toda a profundidade de ensino que Allan Kardec trouxe, a Europa conseguiu ficar apenas na observação e na pesquisa ou na discussão estéril. O Espiritismo penetrava o Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Olha que lindo, gente. Sabe por quê? Porque os primeiros grupos espíritas que nasceram no Brasil já nasceram em cima da prática da caridade, alimentando quem estava com fome, tratando quem estava doente, socorrendo quem estava triste, acolhendo quem estava sob influência espiritual. O Espiritismo aqui veio em cima da caridade. Houveram vários trabalhos das trevas para destruir esse trabalho. Formou-se mais de um grupo espírita, discutia-se quem era o mais certo, quem tinha mais razão, até que Bezerra de Menezes venha chamado de Jesus e, com toda a sua grandeza espiritual e com toda a sua humildade, une os espíritas e transforma aqueles grupos divididos em um só, através da Federação Espírita Brasileira. É por isso que as casas espíritas seguem o que a FEB ensina, porque o que a FEB ensina vem de orientação de Ismael para nós, não é por acaso, ok? Então, esse cristianismo redivivo, que reviveu o Evangelho de Jesus, gente, que é fazer com que aquilo
justiça e caridade, para a gente pensar nela, não é? Então vamos pensar primeiro nesse Senhor nosso Deus. Como que nós tivemos notícia dele? Nós tivemos notícia dele através do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem alguma do que quer que esteja sobre o céu, sobre a terra, debaixo das águas. Não os adorareis, nem lhe prestarei culto soberano. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou um Deus zeloso. Puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, e uso de misericórdia em 1000 gerações daqueles que me amam. Vamos entender? Eu sou o Senhor vosso Deus. Então ele está se apresentando para nós. Ele está falando, eu sou o seu Deus. O seu Deus, eu sou o seu Deus. Que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Ele está nos informando que ele nos libertou de todo tipo de escravidão. A escravidão da ignorância, a escravidão da violência, a escravidão do apego às coisas materiais. Ele nos liberta de tudo isso. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não é proibição, é ensino. Não tem outro Deus, é isso que ele está dizendo. Não fareis imagem alguma, nem do que está em cima, nem do que está na terra, nem do que está embaixo. Por quê? Nada que nós façamos é capaz de retratar a Deus. Somos criaturas imperfeitas, querendo falar daquilo que é perfeito. É como propor para uma gota d'água falar de todo o oceano. É por isso, ele está nos ensinando, não são proibições. E aí ele vai dizer, por quê? É uma explicação. Por que está lá no mandamento? Sou um Deus zeloso. E o que é ser um Deus zeloso? Quem é zeloso cuida, quem é zeloso ama, quem é zeloso acompanha, quem é zeloso está pertinho. Ele está dizendo para a gente que ele é um Deus zeloso. E o pulo à iniquidade dos pais no filho é uma alegoria da lei de causa e efeito, da lei de reencarnação. Educo os meus filhos através do renascimento, porque essa punição se dará na terceira e na quarta geração. Quem é a minha terceira e minha quarta geração? É o meu neto, é o meu bisneto. Por que não é o meu filho? Porque eu não posso nascer meu filho, mas eu posso nascer meu neto, minha neta. Então é uma alegoria da lei de reencarnação que está ali no mandamento. E o uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então ele está dizendo para a gente que a justiça dele é perfeita, mas que a misericórdia dele é infinita. Então a gente não tem que ter vergonha de ser quem nós somos diante de Deus. Porque ele conhece o nosso coração. Para ele, o importante é o que está aqui dentro. Ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Não interessa o que a pessoa é, o que ela faz, o que ela deixou de fazer. Ela é nossa irmã, ele é nosso irmão. E nós estamos aqui para nos acolhermos, para sermos fraternos uns com os outros. O resto é questão de cada um com a própria consciência e com a providência divina, que não castiga ninguém, que ama e educa. Cristo. Quem que é o Cristo? Guia e modelo da humanidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, como é que nós queremos alcançar uma evolução espiritual sem Jesus? Como que nós queremos
eu busco Jesus. Buscar Jesus é compreender o que Ele ensina. Compreender a ponto de fazer com que a nossa vida passe a ser a prática do que Jesus ensina. Mas para isso, a gente precisa primeiro conhecer o que o Evangelho de Jesus ensina. Pensar no que o Evangelho de Jesus ensina. Sentir o que o Evangelho de Jesus está trazendo. Para viver o que o Evangelho de Jesus está dizendo. Essa é a proposta do Evangelho Rede Viva. É o estudo que nós implantamos aqui na casa no domingo, que nos propõe isto. Venha conhecer o Evangelho de Jesus para você dar conta de transformar a você mesmo. Não é uma proposta para mudar o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu irmão, o meu vizinho. É uma proposta para transformar a nós mesmos. Essa é a proposta. E aí, caridade. Caridade, gente, está lá no Livro dos Espíritos. Olha que pergunta interessante. Eu sou apaixonada por Allan Kardec. Todo mundo que me conhece sabe disso. Sabe por quê? Ele é incrível. Não tem outro igual. As perguntas que ele faz, as provocações que ele faz aos espíritos, a sabedoria dele ao perguntar. Então ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? O que ele está perguntando aqui? O que é caridade? Porque para mim é uma coisa, para você é outra. E para Jesus o que é? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, gente, a benevolência não é com quem é bom comigo, não é com quem eu amo, é com todos. Indulgência para as imperfeições alheias, não para as nossas. As nossas nós precisamos olhar para elas e corrigi-las. Os nossos irmãos, nós temos que nos colocar no lugar deles e compreender que ele tem o direito de ser quem ele é, que isso é entre ele e Deus. E perdão das ofensas, porque perdão é questão de saúde, perdão é questão de felicidade, porque o perdão que não é dado vira uma energia pesada, sem movimento, grudada no nosso corpo espiritual, que vai refletir em doença. Aí surge uma insônia, uma depressão, uma gastrite, uma ansiedade. Vai no médico, faz exame, não acha o que é, toma remédio, não melhora. Precisa perdoar. O maior beneficiário do perdão não é a pessoa que fez o erro ou que fez o mal, somos nós. Sabe por quê? Porque a pessoa que errou conosco é uma lição necessária. Que nós atraímos para o nosso caminho aquilo que a gente precisa. Se nós não tivéssemos necessidade de fazer aquele aprendizado, aquilo não chegaria na nossa vida. Aquela conta não encontraria a nossa porta e o nosso caminho. Então, os compromissos que nós deixamos na retaguarda chegam diante de nós quando Deus sabe que nós somos suficientemente evoluídos para aproveitar e compreender. Deus é tão misericordioso que a dor só bate na nossa porta quando a gente consegue vencer. E é esse Pai amoroso que marcou o nosso país com o símbolo da cruz, a constelação do Cruzeiro do Sul. Para esse país, Deus determinou que o Evangelho de Jesus fosse trazido para que nós, brasileiros, levássemos esse Evangelho como uma carta viva de Jesus para o mundo. Vamos ser essa carta viva?
Nossa, Cristina, mas você está fazendo uma proposta tão difícil. Eu sei, para mim também é, mas a gente precisa tentar. Ir tentando, aprendendo o Evangelho, meditando no que ele ensina, sentindo o que ele ensina e vivendo o que ele ensina. Está aí o nosso convite. Quem quiser estudar com a gente, né, Bento? Todos os domingos, 8h45, estamos lá embaixo, na sala de estudo. Nós vamos desejar a vocês aí uma ótima noite. Que Deus abençoe os lares de vocês, as vidas de vocês. E não se esqueça, nós temos uma pérola, nós somos brasileiros. Não é qualquer um que é brasileiro, não. Então vamos agradecer a Deus a bênção e a oportunidade de ter nascido aqui. Que a paz de Jesus permaneça com todos e mais uma vez, muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. E como vocês sabem, nós estamos com o evento Pizza em Casa e consiste na venda de pizzas pré-assadas para nós continuarmos as obras da nossa casa. Nós aceitaríamos os pedidos até o dia 17/9 para a retirada no dia 20/9, de 2 às 4h30. Os pedidos eles são feitos ou pela biblioteca ou pelo WhatsApp. O WhatsApp está no cartaz ali na entrada e vocês podem ir lá, olhar o sabor, escolher com calma. Depois vocês podem fazer o pedido diretamente pelo QR Code que está lá e enviar no WhatsApp ou ir lá na biblioteca. Nós também vamos ter no dia 13/9, de 3 às 6, um seminário em defesa da vida. As vagas são limitadas e elas também, nós temos um cartaz ali na entrada e vocês também podem fazer. E vocês podem fazer pelo QR Code. Os temas que nós temos são suicídio e eutanásia e o convite da vida. Como todos os seminários que nós fazemos, nós pedimos a contribuição de 1 quilo de alimento, claro, quem puder, e o lanche é colaborativo, então se vocês puderem trazer, vai ajudar muito. Em relação à pizza em casa, nós também aceitamos doação de ingredientes. Agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, nós agradecemos pela oportunidade desta noite, pedimos auxílio para refletirmos sobre as colocações que foram feitas e pedimos, Senhor, que o Senhor não deixe faltar coragem para que a gente possa plantar o bem e paciência para colhermos. Abençoe aqueles que ficaram na nossa casa e a todos nós. Se conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Quem quiser tomar passo, pode formar a fila minha direita. Nós pedimos a caridade do silêncio. Em paz.